Foi um ano extremamente difícil para Stella Melendez, de 91 anos. Seu marido morreu e sua saúde começou a se deteriorar rapidamente. Foi quando, após a idosa sofrer uma queda, Stella teve que ser levada de sua aldeia para o hospital mais próximo para descobrir algo que chocou os médicos e o mundo. Stella Melendez, de 91 anos, e seu marido Manuel Gonzalez viviam o que muitos chamam de uma vida feliz na pequena comunidade da costa do Pacífico de La Boca, no Chile, a poucas horas da capital Santiago. Eles compartilharam um vínculo inseparável que os levou a impressionantes 74 anos de casamento. Quando os dois moravam juntos, levavam uma vida humilde, mas sem grandes problemas, pois o marido sempre servia comida à mesa e seu trabalho era de velejador e pescador. No entanto, em janeiro de 2015, a vida de Stella sofreria grandes mudanças, desencadeando uma cadeia de eventos que resultaria em uma revelação inacreditável. 2015 foi um começo de ano muito difícil para Stella, pois seu casamento de 74 anos foi interrompido de uma maneira trágica. Quando ela acordou pela manhã de domingo, recebeu uma triste notícia. Seu marido e fiel companheiro há mais de 74 anos, Manuel, havia morrido durante o sono, aos 91 anos. Stella, um ano mais nova que Manuel, lutaria então todos os dias para sobreviver, com uma realidade de ficar sozinha, ter que cuidar da casa e também cozinhar sozinha, uma vida de praticamente solidão. Até porque ela havia passado 3/4 do século construindo uma vida com a sua alma gêmea. A perda certamente deve ter sido imensurável para Stella. Eles tiveram muitas experiências juntos, todas as quais incluem algumas memórias, mas ambos têm um grande arrependimento. Stella e Manuel sempre se sentiram inferiores de não poder ter uma família, porque isso era o que os dois mais queriam, mas acabaram descobrindo que Stella não podia engravidar. Foi então que ela foi entrevistada e convidada a refletir sobre a sua longa vida sem filhos para criar. Stella simplesmente comentou que sofreu muito por isso. O motivo real de Stella não ser capaz de ter filhos foi um grande mistério por décadas, porém, ela descobriria apenas alguns anos antes do seu marido falecer que ela tinha um tumor de longa data em seu útero. E essa poderia ter sido a razão o tempo todo, mas logo ela descobriria que o tumor seria o menor de seus problemas. Um ano após a morte do seu agora ex-marido, Manuel, a viúva Stella infelizmente se encontraria enfrentando uma série de problemas médicos que ela foi construindo aos poucos. A audição começou a sumir rapidamente e sua mobilidade diminuiu bastante. Ela desenvolveu um caso grave de artrite e as coisas só continuaram a piorar. Depois de seu aniversário de 91 anos, o seu corpo já estava desacelerando significativamente. Uma nova descoberta aconteceria. A mulher estava cuidando de casa quando tropeçou e caiu. A queda não causou nenhum dano permanente, mas foi uma revelação para a mulher idosa que mudou tudo e ela sabia disso agora. Então teria que fazer algumas mudanças em sua vida. Tornou-se evidente para a mulher que seu corpo estava começando a dar sinais de falha, algo normal quando vamos ficando mais velhos. Por realizar tarefas básicas de casa, começou a exigir muito esforço. Ela então contatou sua amiga e implorou por uma carona até o hospital Cláudio Lacuna, em San Antônio. O trajeto não era simplesmente 4 quarteirões de distância para ver o seu médico, mas iria encontrar alguém que pudesse levá-la em uma jornada de longos 65 quilômetros até a cidade. Receosos com a queda que Stella havia sofrido, os médicos queriam colocar um raio-x de corpo inteiro, pois na idade dela, o médico sabia que ela realmente não podia suportar nenhum dano grave, e foi durante o processo de raio-x que eles descobriram algo que os deixaram profundamente surpresos. De início, os médicos que examinaram Stella pensaram que eles estavam apenas olhando para algo que já tinham visto antes, um segundo tumor. Os tumores não eram nenhuma novidade para ela, já que ela estava com câncer desde a década de 1980. No entanto, querendo ter certeza de suas descobertas, o médico decidiu realizar um segundo raio-x, e foi então que eles descobriram que estavam muito errados sobre a condição de Stella. Depois de analisar cuidadosamente sua descoberta, eles chegaram à conclusão de que Stella nunca teve um tumor. O que ela carregava dentro dela era algo muito mais grave. Stella estava com uma condição que a fazia estar grávida,
pois ela carregava os restos de um feto falecido há muito tempo. No entanto, o choque foi maior quando, ao analisar os exames, descobriram há quanto tempo isso estava dentro dela. Depois de estudar o feto, os médicos foram capazes de chegar à conclusão que ela estava grávida por surpreendentes 60 anos. Você pode imaginar o quão devastadora aquela notícia havia sido para Stella, que durante toda a sua vida o que mais queria era uma criança para criar, que até então acreditava ser desprovida dessa habilidade, enquanto seu filho, ainda não nascido, estava inconsciente dentro dela por mais de meio século. A mulher idosa ficou profundamente chocada ao conhecer tal condição. Seus médicos e muitos moradores locais em seu canto no Chile ficaram igualmente chocados. Muitas pessoas nunca ouviram falar de uma condição tão incomum e terrível, ainda mais que a condição de Stella não deveria ser algo tão misterioso quanto muitas pessoas poderiam pensar, já que essa condição é conhecida pela medicina chamada de litopedia e afeta uma pequena quantidade de mulheres mundo afora. Os nomes dados a esses fetos são bebês de pedra, ou litopédicos, são espécimes únicos e também são resultado de um feto que começa a se desenvolver fora do útero de uma mulher grávida. É uma condição extremamente arriscada, tanto para a mãe, tanto para a criança, se não forem tratados rapidamente. E essa condição pode resultar na morte tanto do feto quanto da mãe. Só que há a probabilidade do feto, desde que o feto seja pequeno e não tão desenvolvido, ser gradualmente absorvido pelo corpo da mulher que está grávida, mas os médicos viram que esse não era o caso de Stella. O que acontecia com aquela mulher era algo que raramente tinha sido visto pela comunidade científica em todos esses anos, e os médicos determinaram que retirar o feto não seria uma rota possível para Stella, pois não era algo que ela sobreviveria. Apesar de parecer estranho para muitos, a notícia foi encorajadora para Stella, que disse não se importar, pois isso a lembrava do seu falecido marido. Enquanto a notícia do bebê de pedra envolvia outra camada de tragédia em um momento já difícil de sua vida, nem tudo que o médico disse a ela permanecia sob um ponto de vista ruim, pois havia um lado de que o maior sonho de Stella e seu falecido marido estava sob seus narizes o tempo todo e eles nunca tiveram a chance de saber disso juntos. Apesar de ser algo trágico, ela passou a vida inteira se sentindo menos e diferente do que todo mundo que vivia na mesma aldeia que ela, pois Stella teve que ver suas irmãs e amigas tendo filhos, enquanto ela achava que nunca poderia ter um, em uma época e lugar onde criar seus filhos era praticamente uma norma. Para ela, essa foi a revelação incrível e ela não podia simplesmente voltar para casa e se ajustar de volta à sua vida tranquila, mesmo porque descobrir que estava grávida esse tempo todo de uma criança, mas precisamente há mais de meio século, certamente não seria algo que todos ao redor de Stella deixariam de levar a sério. À medida que a notícia se espalhava internacionalmente, pessoas de todo o mundo se interessaram pela mulher de 90 anos e queriam saber mais sobre a história. Stella rapidamente se viu no centro de uma exposição de mídia. ABC, NBC e CNN correram para o Chile para conhecer a história da mulher de 90 anos. E a maioria estava ansiosa para ver aquela mulher irromper em lágrimas sob tanta pressão. Sua reação realmente pegou os espectadores de surpresa. Quando o mundo foi apresentado a Stella Melendez, eles provavelmente pensaram que veriam alguém devastado pelo tempo. Afinal, ninguém pode esperar nada diferente de alguém que perdeu o seu marido, que era de um casamento de 74 anos e ainda descobriu um feto de 60 anos dentro de si. Porém, Stella senta-se na frente da câmera com calma e serenidade. Ela estava apoiada em muletas, olhando para o entrevistador com olhos muito focados e um tom elegante. Apesar de uma série de eventos trágicos, a mulher surpreendeu a todos ao parecer fria e dura como rocha. Stella passou por dificuldades que a maioria de nós nunca e nem jamais conhecerá. Só de ouvir isso, as pessoas ficam confusas e tristes. Uma mulher chamada Julie resumiu a opinião pública com seus comentários. É tão triste que ela pudesse ter dado alguma alegria ao marido se ele tivesse descoberto isso mais cedo. No entanto, os comentários da jovem não terminaram com aquele tom triste. Acho que a melhor maneira de ver isso é que eles tiveram um filho
e ela o levou com ela por mais de 60 anos. E agora, já que não o querem retirá-lo, ela ainda tinha uma parte dele, de uma forma muito incomum. Enquanto muitas pessoas estão confusas, eu acho que muitas mulheres podem se identificar com essa história estranha. A condição de Stella definitivamente não é algo que você ouve todos os dias. É sem dúvida mais incomum do que se imagina, mas apesar disso, uma mulher chamada Lauren Peer escreveu um comentário sobre a história. Descreveu como a sua irmã estava grávida de um bebê de pedra. Lauren então explicou: "Isso aconteceu com minha irmã. Ela não sabia que estava grávida da minha sobrinha, e o bebê de pedra era a sua gêmea." Muitos se perguntam o que aconteceu com Stella depois disso. Agora, com mais de 90 anos de idade, Stella não podia imaginar que um dia ela iria parar no centro de uma explosão de mídia. Ela está bem, porque a maioria das pessoas ganha 15 minutos de fama cedo na vida, isso quando consegue algum minuto. Stella Melendez teve seu momento de exposição mundial, mesmo que isso tenha sido devido a uma condição médica estranha, e também teve no depois de uma tragédia. Agora, nos anos seguintes, desde a sua exposição massiva na imprensa, ela conseguiu sair dos noticiários, retornando à sua rotina tranquila de vida em sua pequena comunidade chilena às margens do mar. Se você gosta de fatos incríveis e histórias inacreditáveis, eu peço por favor que se inscreva no canal e até a próxima. Obrigado.